Corona. Aqui vai a tradução de uma mensagem de Cryon, que foi canalizada por Lee Carroll em 13 de março de 2020 na Islândia. O link está logo ali abaixo nas anotações. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão sintonizados, e são muitos, estamos sentados de frente a um grupo que está para fazer um tour, um passeio, e ver lugares mágicos como nenhum outro. Um dos lugares no planeta que por toda a ilha possui um tipo diferente de energia. Falaremos sobre isso e ainda mais. É a Islândia. E ao mesmo tempo que isto está acontecendo, o planeta aparenta estar sendo desligado. Hoje focarei no vírus. Darei a vocês coisas para pensar, quero lhes dar alguma história, quero lhes contar coisas que possivelmente vocês não esperavam ouvir. Mas, pela experiência da Islândia e por aqueles sentados nas cadeiras, lhes direi uma coisa, considerando que há outras terras que possuem energias especiais, impregnadas desde o pó da terra, de Gaia mesmo, esta é diferente. Para aqueles que vivem aqui, direi que este lugar não possui simplesmente energia, ele tem personalidades. Quando você vai para a grande ilha do Havaí, você fala sobre Pele, parênteses meu, Pele é a deusa do fogo. Você fala daquilo que é energia com personalidade. Alguns dirão, bem, isso é mitologia. Outros dirão, é mais que isso. E aqueles que têm estado lá e nascidos lá dirão, é muito mais que isso. Acontece o mesmo aqui, exceto pelo fato de que é amplificado inúmeras vezes. As várias áreas podem ser nomeadas, se vocês desejarem. Falarão em línguas diferentes, se vocês desejarem. Algumas vezes possuirão histórias sobre conversas entre elas. As geleiras, as montanhas, os fiordes. Uma terra que, quando você anda sobre ela, ela pode falar com você, como uma personalidade e não somente como uma energia. Essa é a diferença. É uma ilha, portanto, não é conectada de forma alguma a qualquer outra parte do planeta que possa influenciar a separação entre as personalidades que você encontra aqui. Aqueles de vocês que são sensitivos vão sentir isso, e aqueles que não são vão suspeitar, pois sentirão uma diferença repentina. Mesmo aquilo que é majestoso, quente e cheio de vapor terá uma mensagem bonita sobre o porquê de estarem lá e estão saudando os humanos que estão ali observando. Gostaria de falar agora sobre os tempos. Muitos estão surpresos com a forma pela qual este planeta, neste momento, está passando por algo. As pessoas não esperavam. Se vocês seguem meu trabalho, se lembrarão que 2012 fechou um ciclo, o final de um e o começo de outro. Essa não é uma informação de Cryon. Vem da maioria dos indígenas do planeta que, colocados juntos, expressam um consenso nessa cosmologia desses tantos indígenas, de que a precessão dos equinócios, isso era em 2012, marcaria o começo de um novo ciclo para a Terra. Esse é o motivo de eu estar aqui dando todas as mensagens, a fim de guiar vocês através das mudanças. O que quer que tenhamos falado sobre as mudanças, dissemos de forma pragmática, dissemos, observem as cartas Coringa. Já viram algumas? Dissemos que as coisas não permaneceriam as mesmas, e não permaneceram, não deveriam, e não são as mesmas. Falaremos novamente, em um instante, sobre o que está havendo com o planeta agora, que está mantendo tantos com medo. Mas antes, haverá aqueles que diriam, espera um pouco, Cryon, você está falando sobre a influência de uma consciência que começa a evoluir numa consciência, uma consciência desperta que começa a fazer do planeta um lugar melhor. Como tudo isso se encaixa no que está acontecendo hoje? Muito difícil de parecer este um lugar melhor neste momento. Já lhes falamos antes, meus queridos, que nestes tempos de elevação e mudança haveria energias que vocês nunca viram antes. Energias
de revelação, que vocês veriam coisas que sempre estiveram lá, mas que agora vocês as verão pela primeira vez, verão toda a sua feiura, toda a sua escuridão, e que a maioria das coisas que vocês veriam seriam de baixa consciência. Coisas que sempre estiveram lá e que agora devem ser tiradas do caminho ou expostas à luz. Alguns de vocês estão atentos em relação a uma sociedade que começa agora a ver coisas que jamais pensaram que seriam expostas à luz desta forma, coisas tais como o movimento do Comigo Também, onde muitos despertos diriam: sabíamos que as trevas estavam lá, mas aconteceu comigo. E outros dirão: e comigo? E outros: e comigo? E pela primeira vez você se dará conta de que não há medo em relação àquilo que pode acontecer a você, porque tantos estão vendo as mesmas coisas. O que está acontecendo hoje vem completa e totalmente das ações do homem. Humanos criaram o que está acontecendo. Não é algo pelo qual Gaia seja responsável. O que estão vendo é revelação. Agora, espere um pouco, vou lhes dar alguma história que pode parecer não relevante. Mas, de qualquer forma, o que quero dar a vocês, quando terminar, haverá aqueles que virarão os olhos, sacudirão as cabeças e dirão: eu não penso assim, Cryon. E direi a eles: esperem um pouquinho. Eu disse a vocês, há pouco tempo, que esse planeta terá revelações. Vai começar a se limpar com uma consciência mais elevada da humanidade que começa a se despertar com invenções e ideias que criarão uma vida melhor para todos. Disse a vocês há mais tempo que o modo que vocês produzirão eletricidade neste planeta será geotérmico. Toda a eletricidade onde vocês ficam, onde se sentam, neste tour ou neste passeio, hoje é geotermal. Uns disseram: isso é fácil, porque é uma nação vulcânica, com certeza eles usam geotermal. Sim, e eu disse a vocês, mas o restante do planeta, tudo que tem que fazer é cavar fundo o suficiente e conseguir o aquecimento. Terão o vapor. E dessa forma, é o que o planeta lhes oferece, ao invés de usarem o sistema de aquecimento mais caro e mais perigoso do mundo, chamado nuclear. Quando uma criança queima sua mão, não vai mais queimar de novo. Há engramas que agem, chamados sinapses. Isso é o que evita que aquela criança toque algo quente novamente. Aqui uma nota minha, engramas, traço definitivamente impresso na psique por uma experiência física, tipo memória. Então, quando uma criança queima sua mão, não vai mais queimar de novo. Há engramas que agem, chamados sinapses. Isso é o que evita que aquela criança toque algo quente novamente. Vocês entenderão que isto também é aplicado àquilo que chamam de instinto da humanidade, de civilização a civilização, que passam a entender que se queimarem suas mãos não farão isso novamente. E ainda assim, isso não é o que acontece. As guerras sempre estiveram lá, e isso é uma disfunção, sem ganho nenhum. Mesmo assim, as guerras têm estado com vocês repetidas vezes, de novo, de novo e de novo. Dissemos que 2012 daria início a um despertar para humanos comuns. Líderes comuns, que começassem a perceber essa disfunção. E que isso envolveria a consciência, a qual não mais permitiria que acontecesse novamente. Estamos falando sobre uma queimadura de mãos que ocorreu, uma metáfora, em 1986, que é chamada Chernobyl. E de uma forma resumida, meus queridos, eu passo a vocês essa história porque está se repetindo de um outro modo, bem agora, neste horário, enquanto estamos aqui. Quando uma planta nuclear explodiu em Chernobyl, foi um choque, porque plantas nucleares não deveriam explodir. De fato, descobriu-se mais tarde que havia uma falha no design, e esta falha se repetiu várias vezes em outros reatores naquele país. Nenhum daqueles explodiu, mas a falha estava lá.
pronta para repetir o que houve em Chernobyl. Chernobyl não estava protegida por uma concha, porque aqueles que eram os líderes e o governo eram opressivos, não queriam gastar, porque tinham inclusive medo deles mesmos, sempre em negação e medo. Quando explodiu, mesmo aqueles que estavam lá negavam a explosão. Isso esteve arraigado nesse tipo de governo por séculos. Vocês não falam sobre o que viram, falam sobre o que te falaram. E o que veio a seguir foi chocante para todos, negações e negações. Precisou de quase 200 mil pessoas para limpar essa bagunça, e não foi limpa, e nem será para lá de mais de 4.000 anos. O sistema de fabricação de vapor mais perigoso do mundo é esse. Vidas tiveram que ser perdidas até que o governo reconhecesse, o que era óbvio e correto, que os reatores possuíam uma falha e ainda não estão cobertos com uma proteção. Essas eram as coisas sobre as quais queríamos falar, que dissemos a vocês que estão mudando. Dissemos que a elegância dos magnéticos começaria a se mostrar a vocês de uma forma que já se mostraram há 1000 anos atrás. Que vocês podem ter forças magnéticas muito fortes no puxa e empurra, atração e repulsão, que farão rodas girarem, pistões subirem e descerem, que gerarão eletricidade para sempre, sem usar nenhum recurso extra, nem mesmo o aquecimento da Terra, que podem ser usados por anos a fio, aonde a única coisa a se desgastar serão mesmo os metais. Esses são os novos mecanismos magnéticos da eletricidade. As pessoas perguntam, e quando isso vai acontecer? Dissemos a vocês recentemente, está acontecendo agora. Esse incidente, inclusive, se repetiu em 2011 no Japão, onde perceberam que não importa quão seguras sejam as instalações, Gaia trata de mostrar de uma outra forma por meio de terremotos e tsunamis. E novamente foi um reator que enlouqueceu. É a coisa mais perigosa que vocês podem fazer. O magnetismo vai substituir isso, vai começar logo, está começando agora. E esta é a evolução sobre a qual falei. Quero lhes falar sobre uma citação do primeiro-ministro, ou presidente, ou como quer que desejem chamá-lo, aquele no comando do país que tinha a Chernobyl, era a União Soviética. O chefe maior fez uma declaração, ele disse que a Chernobyl foi o catalisador para a queda da União Soviética. Porque quando as pessoas perceberam essa derrota, quando viram as mentiras e os medos coletivamente, a coisa não se sustentava mais, estava fora de controle, foi visto por milhões. Quero lhes dizer algo sobre o vírus, que bem agora está causando tantos problemas, tanto medo, tantas preocupações. Há vírus na natureza, bactérias na natureza, que permanecem na natureza. As árvores têm, os animais têm, e não se aplicam aos humanos. Os humanos possuem seu próprio conjunto de vírus e bactérias com os quais funcionam. Como humanos no planeta, vocês lidam com isso. Mas, ocasionalmente somente, alguns se atravessarão dos animais para os humanos, ou, algumas vezes mesmo, das plantas para os humanos. Mas isso só acontece por causa das ações humanas, nunca acontece naturalmente. No século XVIII, vocês tiveram a peste negra, trazida com certeza das pulgas dos ratos. Os ratos viviam com os humanos em condições sanitárias precárias, nos alojamentos humanos, ali junto dos humanos, mesmo após saberem que deveriam lavar suas mãos. Sabem o que aconteceu, né? Hoje não são as pulgas, hoje é a gripe. Mas há o mesmo atributo de ter sido causada pelas atitudes humanas. O que vou dizer agora é controverso. Direi uma frase muitas vezes. Um vírus não é político. Um vírus faz o que faz naturalmente.
Se vocês quiserem ver uma história que é contada, tudo o que tem que fazer, com cuidado, é ver para onde um vírus vai e de onde veio. Disseram a vocês que o vírus veio sozinho, mas não. O vírus veio de um morcego que era um estudo na mais alta das altas classes de laboratórios de virologia na China, em Wuhan. Ele estava lá, eles reconhecem, ele estava lá. Era parte de um estudo das diretivas da SARS. É de lá que o vírus veio, meus queridos, e ainda assim disseram a vocês que não. De alguma forma mágica ele apareceu na área, e não do laboratório. Mas o que aconteceu a seguir é tão semelhante a Chernobyl. É uma queimadura de mão sobre a qual vocês deveriam saber. Aqueles afetados na área eram grupos onde vivem de 5 a 6 pessoas juntas no mesmo cômodo, que não praticam os mesmos cuidados de saúde que vocês praticam nos moldes que vocês praticam. Com certeza, foram imediatamente infectados e começaram a morrer porque não tinham a mesma proteção que vocês possuem em sua sociedade. E o que o governo disse foi: vocês não estão morrendo, sem se importar com os corpos pelas ruas. Não duraram muito naquela área, foram perdidos muitos seres humanos, tragicamente, sofridamente, como os Estados Unidos perderam no 11 de setembro. E o governo negou, tinha medo de admitir, e dizia: não veio daqui, e as pessoas morrendo e morrendo. Finalmente, não havia mais como segurar aquilo que já era conhecido dos noticiários, dos repórteres, e a coisa vazou. E mesmo hoje, os cientistas dirão a vocês, o governo dirá a vocês: bem, não veio dos laboratórios. É como se numa cidade tivesse uma chaminé gigante, um dia vocês acordam e tem fumaça em todo canto, e daí dizem: bem, tem fumaça aqui, mas não veio da chaminé. Isso é exatamente o que estão fazendo. Veio do laboratório, acidentalmente. Aconteceu pelas mesmas razões que o governo que patrocinou Chernobyl tinha para as falhas. E isso será conhecido, será visto e a história vai mostrar. E isso que está acontecendo hoje, sob a atenção de todos, tem a ver com ação humana, com falta de cuidado, com enganação e com medo. Meus queridos, o corona vai ser contido, vai ser resolvido. E a mão queimada, se quiserem falar assim, deste planeta será lembrada. Mas tem mais. Sigam o vírus. Há um segredo. Não vou revelar, porque o segredo será revelado pelos denunciantes, por aqueles que saberão coisas nos anos vindouros ou até antes, o que causará uma revelação. E quando isso acontecer, meus queridos, haverá pelo menos 2 governos que poderão cair ou mudar dramaticamente, porque as pessoas finalmente verão a repressão, o medo, a falta de abertura, e isso começará a mudar aquelas coisas na Terra que vocês achavam que nunca mudariam, por causa desse vírus. Há um grande segredo. Aqui vai uma dica para vocês. Um vírus não é político. Um vírus não mente. Se vocês seguirem a agenda da infecção desde o comecinho, vocês verão que além da China, havia um outro país bem longe que imediatamente teve milhões infectados, mesmo no alto escalão. Pesquisem. Há uma conexão? Dá para ligar os pontos? Um vírus não é político e há algo ainda maior do que vocês imaginam que vinha sendo fermentado ali ou aqui. Quando isso for revelado e os segredos conhecidos, os governos responsáveis podem muito bem não sobreviver. Esse é o topo do iceberg para as mudanças planetárias e não tem nada a ver com saúde, mas tudo a ver com a elevação da consciência no planeta. Vocês conseguirão passar por isso, meus queridos. Isso será contido e vocês se lembrarão depois. Nunca vão querer que aconteça novamente quando descobrirem como verdadeiramente aconteceu. É lá que as coisas vão mudar.
Aqueles nesta sala, neste passeio, estão sobre um lugar grandioso e bonito. Pelos próximos dias, um momento para relaxar. Um tempo para olhar as belezas e as personalidades que estão nas águas, nos geysers, nas montanhas, nos vulcões, nas geleiras e nas quedas d'água. Elas possuem nomes, não os nomes dados pelos humanos. E se puderem ouvir, elas conversarão com vocês. E dirão: esta é uma linda terra, querido ser humano. Bem-vindos à beleza do futuro. Saiam deste lugar mais sábios, mudados e atentos ao fato de que este planeta começa a trabalhar a seu favor. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Bem agora vocês estão no passo atrás. Vai melhorar. E assim é.